Se as polícias não existissem, como seria tudo? O estudo sobre como a sociedade se comportaria sem a existência das polícias é uma questão sociológica, política e filosófica complexa, pois envolve a natureza humana, a função das instituições de controle social e as consequências práticas da ausência de uma força que impõe a ordem. A análise deve abarcar diversas correntes de pensamento, desde o contratualismo até as críticas contemporâneas ao poder punitivo do Estado. Contratualismo e a função do Estado. A teoria contratualista, representada por autores como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, oferece um ponto de partida crucial para essa discussão. Segundo Hobbes, em um estado de natureza sem uma força central para impor a ordem, os indivíduos viveriam em um estado de guerra constante. Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. A polícia, sob essa ótica, é uma das extensões do estado Leviatã, que controla os instintos violentos e mantém a paz. Locke, por outro lado, acreditava em um contrato social mais moderado, onde o governo existe para proteger direitos naturais, como a vida e a propriedade, e a polícia seria a garantia desses direitos. Rousseau argumenta que as instituições corrompem o homem, mas ainda havia a necessidade de uma autoridade reguladora para garantir a ordem coletiva. Hipótese: sem polícias, a sociedade poderia regredir a uma forma de estado de natureza, onde o poder seria distribuído de maneira caótica entre facções, grupos paramilitares, ou simplesmente dependeria de uma justiça privada, amplificando o conflito social. Anomia e desorganização social. Do ponto de vista sociológico, autores como Emile Durkheim discutem o conceito de anomia, uma condição em que a ausência de normas claras leva ao colapso da coesão social. As polícias, nesse sentido, são vistas como um instrumento que garante a estabilidade normativa e reduz a desorganização social. Se as polícias fossem abolidas, a quebra da estrutura normativa poderia levar à fragmentação das relações sociais, onde a criminalidade e a violência emergiriam sem controle. Análise: a ausência de uma força organizada para regular comportamentos desviantes poderia levar à criação de sistemas informais de controle social, como milícias, gangues ou uma justiça comunitária baseada em vingança e retaliação, o que não necessariamente resultaria em uma sociedade mais justa, mas sim em uma atomização dos conflitos. Teoria crítica e o abolicionismo penal. No campo filosófico, os pensadores da teoria crítica, como Michel Foucault, e os defensores do abolicionismo penal, como Angela Davis, argumentam que as polícias são instrumentos de controle e repressão das classes mais vulneráveis. Para esses autores, o fim das polícias poderia abrir espaço para uma reorganização social mais igualitária, na qual a justiça seria restaurativa em vez de punitiva. Foucault, em Vigiar e Punir, aponta que a polícia e as prisões fazem parte de um sistema disciplinar que molda corpos e mentes, mantendo o status quo e as desigualdades sociais. O abolicionismo penal imagina uma sociedade em que conflitos são resolvidos por meios não coercitivos, como a mediação, o consenso e a reparação. Desafio, no entanto, essa visão idealizada enfrenta a realidade de que a ausência de polícias em um mundo de desigualdades extremas poderia gerar, não uma sociedade mais igualitária, mas uma dominação ainda maior por parte de grupos economicamente ou militarmente poderosos. A teoria do Estado fraco e o poder local. Max Weber argumenta que o Estado detém o monopólio legítimo do uso da força. Sem a polícia, a autoridade desse monopólio seria enfraquecida. Weber ressalta que a ausência de controle centralizado pode gerar um cenário de fragmentação do poder, onde líderes locais, ou grupos organizados como cartéis e milícias, tomam o controle da força, criando estados paralelos. Perspectiva sociopolítica. Em muitos contextos contemporâneos, como certas áreas do México controladas por cartéis ou regiões da África com milícias locais, a ausência de uma força policial eficaz resulta em formas alternativas de governança, frequentemente mais violentas e opressivas do que o Estado formal. A desigualdade estrutural agravada pela ausência da polícia não elimina o poder coercitivo, apenas o redistribui. A natureza humana e o caos ou ordem espontânea.
Um debate filosófico interessante seria entre a visão pessimista de Hobbes e a visão otimista de autores como Peter Kropotkin e outros anarquistas, que acreditam na capacidade humana de criar ordem espontânea. Kropotkin, em sua teoria de ajuda mútua, argumenta que, na ausência de imposições coercitivas, os seres humanos tenderiam a formar redes de cooperação voluntária. Nesse cenário, sem polícia, a sociedade não colapsaria em violência, mas em vez disso encontraria formas comunitárias de autogestão e resolução de conflitos. Dilema filosófico: esse ponto de vista, no entanto, subestima o poder das tensões materiais, históricas e culturais que tendem a exacerbar as divisões sociais, criando oportunidades para abuso de poder. A ausência de uma força centralizada de controle poderia, assim, beneficiar aqueles que já detêm o capital e o poder, exacerbando a desigualdade. Os perigos do vazio de poder, a lei da selva. Sem polícias, é possível que se formassem zonas de autogestão em comunidades bem organizadas e unidas. Contudo, em grandes centros urbanos com vasta diversidade socioeconômica, a ausência de uma força reguladora provavelmente daria origem a uma lei da selva, onde o poder seria disputado violentamente entre facções ou grupos privados. As tensões existentes entre ricos e pobres, grupos raciais e forças políticas poderiam ser exacerbadas, criando um ciclo de violência sem fim. Alternativas à polícia, modelos utopistas e realidades pragmáticas. Algumas teorias sugerem a substituição das polícias por mediadores de conflitos, trabalhadores sociais ou sistemas comunitários de segurança. No entanto, a aplicação desses modelos em larga escala pode ser impraticável em sociedades complexas, onde o tecido social já está comprometido. Experimentos localizados, como certas áreas nos Estados Unidos que tentam diminuir a dependência da polícia, mostram que a implementação de alternativas depende de uma base social forte e coesa, algo que falta em muitos contextos contemporâneos. Utopia ou distopia? O mundo sem polícia apresenta um dilema entre utopia e distopia. De um lado, a polícia representa um controle necessário para garantir a ordem em sociedades marcadas por profundas desigualdades. Sua ausência poderia abrir espaço para o caos, a violência e a opressão por parte de facções mais poderosas. Por outro lado, em um cenário ideal, uma sociedade organizada em torno de princípios de justiça restaurativa e ajuda mútua poderia, teoricamente, funcionar sem a necessidade de uma força coercitiva central. No entanto, a realidade mostra que a natureza humana, quando confrontada com a ausência de controle, tende a gerar desordem, levando a uma regressão das conquistas civilizatórias. A pergunta não é apenas se a sociedade seria capaz de sobreviver sem polícia, mas se seria capaz de criar estruturas alternativas de controle e justiça que evitassem a degradação para o caos.